Olá, pessoal. Vamos mais um capítulo do nosso livrinho, ó. O chute que a bola levou, de Ricardo Azevedo. Alguém lembra onde paramos? O 8º capítulo, lembra? Mas nós terminamos o capítulo falando do Gabriel. Lembra o Gabriel que transformou essa bola em uma obra de arte? Lembra disso? E a mãe dele ficou tão brava que pegou a bola, colocou ali no tapetinho da porta da sala e deu um chute nessa bola. Foi assim que terminou nossa história, né? A nossa bola, leitor, ficou impressionada com aquele chute. Até que a mãe do Gabriel, ela era boa de bola, né? Não era assim que terminou o nosso livro? E aí nós vamos ter um capítulo agora que vai colocar você a refletir, a pensar. São redondos pensamentos, é o 8º capítulo da nossa bola. E começa mais ou menos assim, ó. E foi um belo chute, mas não um dos mais fortes. A nossa pelota, a nossa bola, acabou voltando para a mesma praça que, aliás, ficava ali, quase colada à casa de Gabriel. Abandonada ali na sombra de uma moita escura, a nossa bola de futebol sentiu cócegas. Era uma aranha subindo pelos gomos do seu corpo de couro arredondado. Examinando então o lugar em volta, percebeu que finalmente encontrava um pouco de paz e tempo para pensar. Às vezes precisamos dessa paz e desse silêncio para poder pensar. Antigamente, quando ainda vivia pousada na prateleira da loja de artigos esportivos, ela era um pouco inocente. Naquele tempo, ela acreditava que seu destino era uma linha reta, lógica e possível. Será que é mesmo? Ela queria primeiro ser fabricada, foi. Ela queria ir para a prateleira de uma loja, foi. Ela queria ser comprada e, por último, participar de um grande clássico de futebol em estádios lotados. E ainda ser chutada por grandes craques. Foi. Ela foi comprada. Por quem? Foi para alguém que ia levá-la para um estádio de futebol em final de Copa do Mundo? Não foi, né? Tudo certo, menos o último item. Não foi para o estádio de futebol numa final de Copa do Mundo. Falar que a nossa bola de futebol seja fabricada, vá viver numa loja e esperar ser jogada num jogo de futebol. Até aí, tá tudo certo, tudo bem. Daí para frente, participar de grandes clássicos de futebol em estádios lotados e ainda ser chutadas por grandes craques, meu leitor, tem uma longa distância a tudo isso. Não tem? A nossa vida é assim. Às vezes traçamos uma meta e o destino faz uma curva. E aí temos que repensar. Bom, até agora, por exemplo, a nossa pelota só tinha entrado em peladas e pequenos jogos, e ao mesmo tempo em situações inesperadas e surpreendentes, que em princípio nada tinha a ver com seu destino das bolas de futebol. Nada. O seu destino era outro, ela queria um outro destino. Quando ela iria imaginar aquele campinho esburacado, quase sem grama, onde foi apelada, né? Lembra que até o cachorro fez xixi nela? E os jogos, então, disputados pelas crianças ali nos terrenos baldio? A pelota suspirou pensativa. E aquele jogo maluco, atropelado, divertido e arriscado, jogado ali no meio dos carros, naquela avenida movimentada. Quando ela iria imaginar aquilo? Que raio de jogo perigoso era aquele que passava carro e quase atropelava a nossa bola? Que jogo era aquele? E o velho que queria cortar a bola e servir ali feito melão ou mamão num prato com presunto fatiado, pedaços de abacaxi e pêssego em calda. Coitada, de repente ela virou até comida, né, sobremesa.
Então a nossa bola sorriu, lembrou-se daquele gostoso gol a gol, cercado de roupas penduradas no varal, jogada ali pelo neto e pelo avô. Tem coisa melhor de um jogo de futebol entre avô e neto, ou pai e filho, ou amigos e amigos? Não tem. Bom, ela sentiu um certo sentimento à nossa bola. Era verdade que ela tinha sonhado ser jogada por grandes craques de futebol num estádio com gramado de veludo. Ah, mas seria mentira dizer que ela não tinha gostado de participar daquele joguinho, o joguinho do neto com o avô. Com um simples gol a gol, pode ser jogado com tanta emoção e com tanta alegria. Como pode, né? Um ali, uma criança e um idoso jogando com tanta emoção e com tanta alegria. Sem dúvida, aquela partida tinha sido jogada para valer. Uma lembrança amarga deixou um pouco ela triste, entrou raspando e roendo a alma, o couro e a cola, o barbante e as borrachas da nossa pelota, cheias de gomo. Sabe qual foi? Era aquele tal pastor da esfera, né, da igreja esfera ronaldiana. Aquilo era um escândalo. Aquilo deveria ser proibido. Aquele cara, ele era um bandido, um pilantra, um safado enganador do povo. Uma sensação gostosa, então, passeou entre os gomos da pelota, nas dobras da sua lembrança, onde surgiu o rostinho do Gabriel, o Gabriel que transformou ela numa obra de arte. Apesar de não ter nada a ver com o jogo de futebol, ela tinha gostado muito de ter passado um tempo ali na casa daquele menino. E era preciso reconhecer, ela adorou ser pintada por ele. Imagine vocês, a bola adorou ser pintada pelo Gabriel. Quem iria imaginar que o destino um dia faria o nosso nosso balão de couro virar uma obra de arte? Quem, hein? Quem iria imaginar uma coisa dessa? Depois de tantas experiências, ela agora tinha uma certeza. Sabia que a vida poderia ser bastante inesperada. Nem por isso deixava de ser bela e boa. Boa não, muito boa. A vida é muito boa, não é, pessoal? Vamos lá. A vida era bela e boa justamente por ser rica e inesperada. Se fosse simples e previsível, não teria graça nenhuma. Imagine você, eu quero um presente, pronto, já tenho. Eu quero tirar 10 em matemática, pronto, já tenho. Tudo que eu quero, eu tenho. Que vida chata, né? Seria muito chato isso, não seria? Bom, então de repente a nossa bola se deu conta de que o jogo de futebol e a vida eram parecidos em vários pontos. Vocês concordam com isso? Por exemplo, um jogo de futebol poderia ter jogadas belas, inesperadas e surpreendentes. E na vida? Na vida acontece a mesma coisa. Não tem diferença alguma. No futebol, poderiam surgir más jogadas e maus jogadores. Faltas desleais e violentas, caneladas, camas de gato, carrinhos maldosos, pontapés de todos os tipos. Tudo isso faz parte do jogo. E na vida? Na vida é a mesma coisa. O melhor exemplo que nós podemos dar era aquele falso profeta, o pastor enganador. Pastor não, né, gente? Enganador. O jogo dele era sujo, desleal e merecia tomar um cartão vermelho. Aquele cara que se passou por pastor merecia era um cartão vermelho. Por um outro lado, pensava a nossa bola, o futebol não era feito só de vitórias e de sucessos. Às vezes, o jogo pode complicar e o time se vê obrigado a aceitar ali uma derrota e tornar aquela partida muito triste. Uma partida que perdeu de goleada. Nós sabemos o que é isso, né, gente? 7-1 foi muito, né? A
nossa bola, então, percebeu isso em vários jogos que participou. Pois bem, na vida era a mesma coisa. Pensando bem, continuou a bola, os times até aprendem com a derrota. Ou se aprendem, pois com ela enxergam as suas melhores falhas e dessa forma pode tentar melhorar para a próxima partida. E na vida, será que nós aprendemos errando? Ou se aprendemos errando, né? Mas como distinguir o que é vitória e o que é derrota? No começo, ela mesma achava que estava perdendo o jogo da vida, porque não tinha sido jogada por grandes craques em gramados verdes de estádio nenhum. Mas como chamar de derrota ter participado de peladas cheias de craques descalços, bons de bola? Isso foi uma derrota? Não, ganhou ali muito conhecimento, né? Ou ter sido jogada um gostoso gol a gol entre neto e avô. Ela perdeu ali? Não, ela ganhou muito. Como chamar de derrota o rico tempo vivido ali na casa de Gabriel? Não foi uma derrota, foi ganha. E mais, mesmo se ela considerasse que a experiência com aquele pastor malandro picareta tinha sido uma derrota, e daí? E daí se foi uma derrota? Nós não vivemos só de vitórias, vivemos? Querem vencer todas as partidas? Querer vencer todas as partidas era simplesmente não saber jogar nem o jogo de futebol e muito menos o jogo da vida. Se a gente não souber jogar, não aceitar as nossas derrotas da vida, nós não estamos vivendo. Observando ali os jogos e peladas que já tinha participado, leitor, a nossa pelota, ela aprendeu várias cores, assim como aprendemos também na nossa vida. Aprendeu que no futebol as jogadas individuais podem ser importantes sim, mas não mais importante que um jogo do conjunto, que a força, que é um jogo de equipe, né? Jogar sozinho é uma coisa, jogar em equipe é outra coisa, né? A vitória é sempre uma conquista do grupo e não de um único atleta. Quando se joga, não foi um jogador que ganhou o jogo, foi a equipe. Aqueles jogadores, muito fominha, que prendem a bola, não passam para ninguém e querem ganhar os jogos sozinhos. Eles só atrapalham o time de futebol ou qualquer outro jogo, né? E na vida? Na vida é quase a mesma coisa, pensou ali a nossa bola. Ela percebeu isso participando dos jogos e observando a vida das famílias. Lembrou então de várias vezes que os jogadores discutiam táticas para juntos alcançarem a vitória. Das vezes em que paravam o jogo preocupados para ajudar um companheiro que tinha se machucado. Lembrou-se, de certo modo, o mesmo tinha acontecido na casa do Felipe, que convidou o seu avô para o gol a gol. Tinha ajudado o velho, o seu avô, deixando mais animado e cheio de vida. Imagina o que sentiu o avô ali jogando com o neto. Ela lembrou também da avó, a avó do Gabriel, que tinha levado um presente para ele. Era porque gostava dele e pensava nele. Olha, cada exemplo. Mas e as broncas da mãe do menino? Essas eram, sem dúvida, uma forma de cuidado e de amor. Afinal, a mãe do Gabriel queria que o filho estudasse e fosse bem na vida. Portanto, quando a sua mãe dá uma bronca em você para estudar, ela não está querendo te castigar, ela está querendo te incentivar. Ouça a sua mamãe. Por que será que ela se preocuparia e daria bronca se não ligasse? Se ela não tivesse interesse ali pelo seu filho? Na verdade, pensava a nossa pelota, dentro do campo de futebol e dentro das casas, muitas pessoas pareciam tentar jogar juntas, né?
Então, mamãe, papai, vovó, titia, primo, é uma equipe jogando juntos, juntos também com vários amigos. A bola, então, até sentiu uma pontinha de inveja. Tinha descoberto, leitor, o significado da palavra, sabe qual palavra? Solidariedade. Fora isso, continuava ela, redonda de tantos pensamentos, para jogar bem futebol. Para jogar bem, é preciso trabalhar muito e treinar todos os dias. Durante os jogos que participou, ela percebia no toque da bola, numa matada ou num chute, aqueles jogadores que tinham intimidade com a pelota e aqueles que não tinham intimidade. Os que sabiam jogar bem, sem dúvida, jogavam sempre, todos os dias. Por isso tinha mais experiência. E na vida? E na vida, como isso funciona? Na vida mesmo, deve acontecer a mesma coisa, pensava a nossa pelota. Alguém que tenha experiência de vida, que já tenha passado por diferentes situações, tenha tido várias vitórias e também derrotas, com certeza vai saber jogar melhor e com mais tranquilidade o jogo da vida. É por isso que papai, mamãe, vovó, titia chama tanto a atenção de vocês. É porque, na verdade, eles já jogaram muito o jogo da vida. Eles sabem o que é melhor e o que é pior para vocês. Enfim, filosofava a nossa redonda dividida em gomos de couro. A semelhança entre um jogo de futebol e a vida, são muitas. Mas o mais importante de todas era a seguinte: é impossível saber o resultado de um jogo antes do jogo ser jogado. Da mesma forma, é impossível saber o resultado da vida antes da vida ser vivida, não é? Esse pensamento deixou a nossa bola ali mais tranquila. Se o jogo de futebol e a vida eram iguais, a melhor coisa era fazer como no futebol. Deixar o jogo rolar, dar o melhor de si e lutar sempre para fazer as melhores e mais belas jogadas possíveis. Nesse momento, um sabiá laranjeira pousou num galho, desceu voando e comeu a aranha que ali perambulava no couro da nossa pelota. Um vento de paz soprou gostoso dentro daquele artefato de couro arredondado e cheio de gomos. Naquele dia, leitor, a nossa bola de futebol tomou então uma decisão. Em vez de ficar ali esperando um jogo de futebol que um dia poderia talvez, quem sabe, acontecer num estádio, num gramado de veludo verde, com torcidas torcendo e os grandes craques jogando com suas chuteiras prateadas, ela iria então mergulhar num jogo maior, o jogo da vida. E com esse pensamento, ela estufou então o peito e, cheia de curiosidade, ficou ali aguardando o próximo lance. E é que ele veio. E como veio? E veio muito rápido. Sabe como? Perto ali da moita, num dos cantos da praça, havia um semáforo. Quando o sinal ficava fechado, vou contar para vocês no outro, tá bom? Eu espero aí que vocês reflitam sobre a vida de vocês, a curva e a volta que a vida dá. Traçamos metas e essas metas desviam. E com essas desviadas, nós aprendemos muito, assim como os jogadores dentro de um campo de futebol. Até a próxima, tá bom? Beijos!